todos, a todas e a todes. Eu me chamo Beatriz e hoje eu venho apresentar uma parte da minha pesquisa de iniciação científica que eu venho realizando desde setembro de 2020, intitulada Política, Entretenimento e Humor, Projeto Editorial e Representações na Revista Ilustrada Arara, de 1905 a 1907, que tem orientação da querida professora doutora Maria Rita de Almeida Toledo e recebeu financiamento da CNPq no último ano. Bom, no desenvolvimento dessa pesquisa, nós nos apropriamos da perspectiva da história cultural, que nos permite olhar e analisar a fonte a partir de um duplo sentido, ou seja, como um objeto de investigação e como um objeto material. Nós também compreendemos que a materialidade da fonte nos permite levantar marcas de produção e de uso. Segundo o historiador Roger Chartier, essa forma de análise pode ser entendida como uma arqueologia dos objetos em sua materialidade, ou seja, tratando assim a fonte como um objeto cultural. Essa forma de análise também nos permite identificar quais eram as estratégias editoriais, os discursos e as práticas culturais exercidas. Dessa forma, a pesquisa veio ganhando corpo e hoje eu apresento a vocês uma parte desse projeto editorial dessa revista ilustrada. Bom, Arara nasceu em São Paulo e foi publicada entre 1905 e 1907. Ela tinha assinantes na capital e no interior. Ela floresceu e imprimiu em suas páginas os acontecimentos semanais que eram publicados sob direção de Augusto Barjona. Assim como contemporâneas da sua época, como a revista O Malho, A Vida Moderna e O Pirralho, ela utilizou do humor para tratar de questões cadentes a seu momento, como questões cotidianas, políticas ou literárias. Esse era o momento da República, de consolidação. Portanto, nesse processo de transição do sistema monárquico para o sistema republicano, com suas rupturas e suas continuidades, o objetivo era balizar na sociedade brasileira o progresso e a modernidade. Nesse período também, o Estado brasileiro era o maior produtor de café do mundo e as cidades brasileiras, como por exemplo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, estavam se modernizando e se transformando a exemplos da França. Esse era o período conhecido como Belle Époque brasileira. Além disso, São Paulo não ficou à margem desse desenvolvimento. Não é à toa que, segundo a historiografia do período, classifica esse momento como uma efervescência de tipografias e litografias, o que nos ajuda a traçar também inúmeros impressos que foram publicados nesse período e que imprimia a circulação de diversas ideias. E por que o nome Arara? O nome da Arara alude, segundo Yanovitch, a uma ave irritadiça. Essa simetria do nome, ou seja, de frente para trás e de trás para frente, sempre Arara, tinha a intenção de vigiar os fatos do momento e cabia a Augusto Barjona e seus colaboradores cumprirem com essa tarefa. Ao assumir a direção da revista, Augusto Barjona consequentemente ocupa um lugar de poder. Isso ocorre porque analisamos a revista como um produto de estratégia determinada. Dessa forma, entendemos que ela possui estratégias que fornecem práticas que se formalizam em seus usos. Assim, Augusto Barjona acaba selecionando os seus colaboradores, as opiniões políticas, artísticas, esportivas, cotidianas que constituíram a revista ao longo de seus 3 anos. Dessa forma, ele imprimiu as representações da vida cultural da cidade de São Paulo. Desse modo, começamos pela abertura e capa. Como sabemos, a abertura é o primeiro contato que o leitor tem com a revista. Ao longo de seus 3 anos e parte integrante da formalidade, notamos que tanto o estilo quanto os ilustradores se alteraram. No primeiro ano, majoritariamente, as ilustrações da Arara ficaram a cargo de Maurício Borges Matos. Percebemos nas aberturas também que elas, a princípio, assumem as cores preto e branco. Contudo, conforme os números crescem, notamos o uso de cores primárias e secundárias, como podemos ver aqui no exemplo. A cor vermelha, a cor amarela, verde e, aqui, vermelho, amarelo, tornando o tom de laranja.
Além disso, as ilustrações seguiam a abertura conforme o que era apresentado dentro do conteúdo da revista. Dessa forma, podemos sequenciar aqui, por exemplo, as disputas políticas e os políticos, ou então as oligarquias e o Zé Povo. Inclusive, o Zé Povo, nesse caso, é representado como um símbolo popular e também de caráter de identidade nacional. Outra parte integrante dessa formalidade são os tipos usados para apresentar o nome da revista. Percebemos que não há um padrão tipográfico, ou seja, o nome da revista acaba se adaptando de acordo com as ilustrações, como podemos ver aqui. Ora letra cursiva, ora letras de forma, ora na parte inferior, ora na parte superior. Notamos também que a partir do número 26 há uma mudança de estilo nas aberturas. Elas deixam de apresentar o conteúdo que vem dentro da revista e passam a adotar ornamentos e ilustrações coloridas que são apenas um chamariz para o público. Notamos isso também que esse momento é o período da Arte Nouveau, que é impresso nessas aberturas dentro dessa mudança de estilo. Outro fato importante são os cabeçalhos que aparecem nas capas. Notamos que Maurício Borges Matos é o principal ilustrador responsável por essa parte da revista. E também que, apesar dele ter deixado de assinar outras ilustrações a partir do ano 2 e 3, o cabeçalho que ele fez acaba se mantendo. Como vocês podem ver, o cabeçalho apresenta o nome da revista, a figura da arara, outros ornamentos, além de assumir também, por exemplo, nesse caso, a propriedade ou então o seu diretor, que era Augusto Barjona. O cabeçalho é uma figura presente em praticamente todas as edições da revista. Seguimos assim para as propagandas. Ocupando em torno de 7 páginas da revista, notamos que a representação de leitor impressa nesses anúncios levantados imprimem uma ideia de uma pessoa que circulava na região do Triângulo Paulistano, portanto, sendo homem e mulher. Além disso, também notamos nesse levantamento que majoritariamente aparecem nos anúncios serviços de vestimenta, higiene e saúde, bens alimentícios, diversão, impressos e advocacias. E dentro desses serviços, podemos notar que os anunciantes têm o perfil de relojoalheria, chapelaria, médicos e dentistas, cerveja e farinha, pelota e loteria, papelarias e livrarias, advogados e escritórios de comissão. Podemos notar também que ao longo dos anos esse formato acaba sendo abandonado, que é o formato de uma página com vários anúncios, adotando-se assim páginas inteiras ou então divididas ao meio que ganham ilustrações e cores e que, como sabemos da historiografia do período, esses anúncios eram dos principais mantenedores da revista, portanto compreende-se assim que a diminuição da quantidade de anúncios em uma página acaba tornando aquela página mais cara e, por isso, menos anúncios. Tratamos agora dos assuntos. Bom, além dos anúncios, nós também podemos localizar a representação de leitor a partir dos assuntos levantados nas suas seções da revista. Na seção crônica apresentada no número 1 da revista, aparece o seu programa, em que, abre aspas, não vem preencher uma lacuna na imprensa da capital artística, os jornais que existem são demais para a parte da população que lê. Não é tampouco uma válvula dos oprimidos, uma ameaça aos governantes. O programa reforça que é apenas um registro dos acontecimentos, uma vasta coleção de fichas, tudo caberá no seu programa, da política e das letras, até a informação trivial das ocorrências da rua. O que é interessante de ressaltar nesse programa é que a revista se propõe a ser apenas um registro dos fatos. Entretanto, no levantamento que fizemos, notamos que tanto o seu diretor quanto os seus colaboradores têm um posicionamento muito claro e que, quando é preciso, se posicionam e criticam algum fato.
Bom, dos assuntos de maior ocorrência da revista, podemos destacar a política, a literatura e o entretenimento. Sobre a seara política, podemos aqui demonstrar alguns exemplos, como dos assuntos citados de maior ocorrência tivemos as eleições de 1906, que foram acompanhadas desde as prévias, também foram acompanhadas questões partidárias e eleitorais, a política do Congresso Nacional, além da política econômica, que nesse momento visava a valorização do café. Essa valorização, segundo a revista, não era salvação para a lavoura. Esses assuntos eram tratados, por exemplo, nas seções Crônica, Politicando, Caça e Pesca e na Corda, como podemos ver nesses trechos selecionados da fonte. Além disso, dentro do espectro dos 1900, o gênero literário teve lugar registrado na revista, nas crônicas, nos contos, nas poesias, nos folhetins e em seções que eram destinadas a isso. A crônica, por exemplo, abria a revista e era escrita em primeira pessoa, selecionando o fato que era mais interessante da semana de ser tratado. Na parte de contos, podemos destacar o conto para crianças ou o conto para adultos. Essa seção, apesar do título, também apresentava fábulas. A poesia não tinha uma seção fixa, mas podemos citar aqui Piparotes e o Arara de Lira. Essa seção contava com rimas de tom muito jocoso. Além disso, no primeiro ano da Arara, publicou-se o folhetim, intitulado Folhetim da Arara, que tratava sobre a história do Coronel Oliveira. Barjona articulava essas sessões de literatura de forma a separar os assuntos que ele via como mais importante e que abriam a revista dos assuntos de entretenimento. Bom, seguindo para isso, podemos notar que os palcos, os campos e o jockey tinham espaço garantido na revista. Ao longo dos seus 3 anos de publicação, a seção Teatros e Esporte esteve presente em quase todas as edições. A seção de teatros, por sua vez, apresentava uma espécie de crítica teatral sobre as companhias e apresentações que estavam ocorrendo nos teatros Politeama, Moulin Rouge ou Santana, por exemplo. Esse assunto é interessante, pois retrata, sim, um gosto pessoal do seu diretor, que na época, se eu não me engano, em 1906, assumiu o curso de História do Teatro do Conservatório Dramático de São Paulo. Bom, a seção de esportes, por sua vez, apresentava, por exemplo, o futebol ou então a pelota. Além disso, também apresentava as corridas e os encontros e a programação que ocorria no Jockey Club paulistano. Outra fração importante da estratégia editorial articulada por Augusto Barjona são as vozes escolhidas por ele para escreverem na revista. Figura presente nessa rede de colaboradores, que aparece desde o primeiro ano de Arara, é o Pascoal, que assina a coluna Caça e Pesca. Como ele afirmou na coluna de abertura, publicada no número 1, ele pretende ali fazer um jornalismo longe de mentiras e de asneiras. Ele também afirma que foi na Arara que ele conseguiu um espaço para exercer a sua arte, ou no caso, como ele chama, o delicioso esporte de caça e pesca. Nessa coluna, podemos notar que as discussões levantadas por Pascoal, escritas em primeira pessoa, que se assemelham muito com a crônica, são tratados ali também. Os assuntos ligados à política, a problemas urbanos, a políticos, como por exemplo, citamos assim alguns problemas urbanos, o caso de policiamento, ou então no caso que não é um problema urbano, mas das festividades. Outro personagem dessa rede é o Balzac. Esse, por sua vez, nós conseguimos traçar uma possível origem ou então possível relação dele com Augusto Barjona. No caso em questão, no número 88, ele afirma em uma de suas escritas que ele elogiava o trabalho de Júlio de Mesquita, então diretor do Estado de São Paulo, e que ele se sentia muito orgulhoso de ser uma das pessoas que trabalhava em sua redação. Um fato importante é que Augusto Barjona trabalhou também na redação desse jornal e que assim entendemos que provavelmente esses jornalistas se conheceram lá. Os demais autores em questão eram rotativos e com aparecimento esporádico em determinadas colunas, como por exemplo o caso de Esterlinto, que assinava a coluna
o Rio por um Óculo, que apresentava o cotidiano do Rio de Janeiro. Além disso, também notamos que algumas seções são assinadas por pseudônimos, como, por exemplo, Jurupari, Caporforo ou Anarquista. Jurupari, por exemplo, é um ser mitológico dos povos indígenas. Bom, além disso, grande parte das colunas da Arara não são assinadas. Tomamos, assim, responsabilidade de seu diretor. Nesse sentido, entendemos que o discurso exibido na Arara não é destinado necessariamente a uma pessoa, mas sim ao nome que imprime nessas colunas. Dessa forma, compreendemos também que a descrição desses assuntos é muito importante na representação desse discurso apresentado na revista. Uma das formas de analisar a Arara é a partir do seu espectro ilustrativo e imagético. As cores que tanto ocupam as capas e as aberturas da revista também estão impressas no seu interior. Como podemos ver, as imagens são articuladas não somente para retratar assuntos que são colocados nas seções, mas também para servir como um complemento a esse conteúdo. Como a revista era publicada somente aos sábados, o Barjana precisava articular quais seriam selecionados. Dessa forma, podemos citar a Revista da Semana, que aparecia em folha dupla, localizada no meio da revista e que apresentava, ora assinada, ora não por ilustrador, os assuntos decorrentes tanto da revista como que aconteceram durante a semana. Além disso, também vemos o recurso fotográfico utilizado por seus colaboradores. No caso, as fotos em preto e branco ocupavam espaços destinados, por exemplo, a mostrar, como temos aqui nesse exemplo, atores e atrizes que iriam se apresentar no teatro, ou então que apresentavam, por exemplo, fotografias ligadas a esporte ou ao cotidiano de São Paulo. Bom, uma mudança que conseguimos notar da virada do segundo para o terceiro ano são a redução dessas ilustrações e a adoção de pequenas charges espalhadas entre as seções e entre as colunas duplas, como quebra de texto. Aqui podemos ver esse exemplo, e além disso, essas caricaturas que apareciam, como podemos notar, elas eram de alguma forma uma reimpressão de outros impressos, como por exemplo, O País, o Jornal do Brasil, da Fonfon ou então O Pasquim. Bom, a partir daqui podemos levantar algumas conclusões sobre a apresentação feita. Primeiro, que esse projeto editorial, veiculado por Augusto Barjona, imprime em suas páginas uma representação de leitor que estava ligado tanto à capital quanto ao interior paulista e que era um leitor letrado que circulava principalmente na região do Triângulo, por isso atrelamos tanto a homens quanto mulheres, e que tinha interesse em saber sobre os assuntos que aconteciam na capital federal, então Rio de Janeiro, ou então no cotidiano de suas cidades. Além disso, também podemos notar como essa rede de colaboradores levantadas consegue imprimir um discurso na Arara. Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação e muito obrigada por assistirem.